paz do Senhor Jesus a todos presentes, amém? Podem tomar seus assentos, irmãos. Quero ser breve, não fique assustado, eu sou uma pessoa que anoto muita coisa. Às vezes eu anoto aqui porque ainda não imprimo papel em casa, mas é o significado da palavra, né? E a gente tem que estar atento, tudo aquilo que for falado, aquilo que a gente explica, porque não adianta eu ler um versículo e não explicar ele, não adianta eu falar algo da parte do que Deus está falando através da palavra dele, e eu não dar uma explicação sobre o texto da palavra. Todo que a palavra que for lida e não for explicada, você fica voando. E falar sobre intimidade com Deus, irmão, todos hoje nós ouvimos falar, eu tenho intimidade com Deus, mas eu queria saber se Deus tem intimidade com ele. Eu queria saber da parte dele se Deus anda com ele, porque nós vimos homens na Bíblia. Hoje eu vou focar em Moisés. Moisés, 3 homens na Bíblia que tiveram, não intimidade, mas era íntimo de Deus. Eles eram íntimos porque Deus falava com ele, não ele falava com Deus, Deus vinha falar com eles. Agora eu pergunto, será que Deus, quando eu venho na igreja, eu presto atenção no que Deus está falando ou do que os outros estão falando? Naquilo que eu quero aprender a respeito das coisas do Senhor, eu estou atento do que Deus está falando através da sua palavra, ou estou dando ouvido a alguma coisa que não vai edificar a minha vida? Quando Deus chama Moisés, eu não vou falar sobre sarça, nada, mas Deus, quando ele vai falar com Moisés, ele fala assim, você vai falar com o meu povo, você vai falar com o meu povo. Vamos abrir lá, no capítulo 4, irmão, capítulo 33, capítulo 4, versículo 10, não vou dar trabalho para os irmãos lá em cima, vou ser breve, naquilo que é essencial, irmão, porque falar sobre intimidade com Deus, o que é ter intimidade com Deus? Ter intimidade com Deus, irmão, é mais do que cumprir. Eu quero somente enfatizar, quando eu estiver falando, tenta interpretar, contextualizar aquilo que eu falo, senão as pessoas vão se perder. É mais do que cumprir rituais ou obediência, ou regras, porque, irmão, é o princípio de todas as coisas. Mas acima de tudo, é um relacionamento baseado em amor, fé e devoção. Não adianta eu obedecer, mas eu não ajo pela fé. Não adianta eu obedecer, mas eu não tenho amor. Não adianta eu obedecer e não ser uma pessoa que busca a Deus. Eu não jejuo, eu não oro, eu não tenho compromisso com a palavra durante a semana toda. Eu venho na igreja, não é o templo, irmão, é o nosso compromisso com o Senhor. 3 coisas que mudam a nossa vida. Primeiramente é compromisso. Segundamente, irmão, é uma vida organizada com Deus no meu dia a dia, porque eu não vou depender do pastor no momento, eu não vou depender, irmão, de ninguém ao meu lado, eu tenho que organizar a minha vida com Deus. E terceira, uma vida disciplinada na palavra. Se você não medita, se você não ora, se você não leia, e você vai esperando o culto chegar quarta-feira, o culto chegar sexta-feira, o culto chegar domingo, irmãos, você durante todo o tempo vai ficar sem alimento. Você tem que se alimentar da palavra. E todos que vimos, Deus chamou a atenção de Josué, falou 3 vezes com ele: tenha bom ânimo, seja forte, esforça-te. Deus não quer, irmão, Deus não é que Deus deseja, Deus não força. Deus, irmão, Ele instrui, mas Ele não força você a fazer nada. É você que tem que ter disponibilidade com Ele. Se você não for disponível, Deus não vai te usar. Se você, irmão, eu não orar, Deus não vai forçar eu orar, Deus não vai forçar eu jejuar. Eu tenho, irmão, que expressar este amor. Isso chama intimidade, porque eu chamo Deus para uma conversa. Porque Deus, irmãos, eu não preciso me matar para chamar a atenção de Deus. E não se assuste que eu vou falar. Eu não preciso me esforçar, me matar para chamar a atenção de Deus. Todos os dias eu tenho a provisão dEle.
você tem a provisão dele todo dia. Todos os dias da sua vida você tem a provisão dele. Você acordou hoje com vida, você tomou água, você tomou seu cafezinho, você almoçou, você andou, você já tem a provisão dele, porque ele tem olhado para você, e a provisão dele é a misericórdia, é o amor dele para com você e para comigo. Mas ele está me chamando a atenção para mim ser próximo a ele, não eu chamar a atenção dele para ele me aproximar de mim. Moisés, irmão, no capítulo 4, está no telão aí, versículo 10, capítulo 4, Êxodo capítulo 4, eu vou ler aqui na Bíblia, aqui, não tem problema se parecer lá, mas eu vou ler numa versão um pouquinho mais atualizada. Diz assim: então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Irmão, muitos falam que Moisés era gago, Moisés não sabia falar. O problema de Moisés, quando a gente vai contextualizar, vai procurar o que Moisés quer dizer: eu não sei falar em público, eu nunca falei em público, eu tenho dificuldade de falar em público, eu sou um péssimo orador, eu não sei falar em público. Irmão, Deus não está preocupado com as suas habilidades naturais. Deus está, irmão, procurando pessoa disponível, porque quem capacita você falar da palavra dele é Ele. Nenhum de nós sabemos aqui pregar, irmão. Nós falamos, nós estudamos, nós falamos da palavra, anotamos, mas na hora de pregar, a responsabilidade bate no peito, irmão. E agora, como é que eu vou saber? Como é que eu vou sair dessa? Irmãos, nós vimos na Bíblia muitos homens que erraram. Nós vimos que Davi errou, Moisés errou, Elias errou, muita gente que errou, mas não vou falar do erro. Eu quero falar de um versículo na palavra, em que esses dias eu estava meditando, falei assim: Espírito Santo, o que quer dizer esse versículo aqui? Porque já faz 35 anos que eu leio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí eu fui tentar, falei assim: Senhor, se o Senhor amou o mundo de tal maneira, o Senhor amou as pessoas. E quando a gente vai procurar irmão, vai vasculhar. Porque eu sou uma pessoa que eu procuro, irmão, eu vasculho até achar ouro. Achar ouro na Bíblia, claro. Quer dizer que Deus, irmão, Ele amou você de tal maneira, independentemente das suas falhas, ou qualquer tipo de erro que você tenha. Deus ama você e não vê você falhas e imperfeições, vê você como um ser humano tranquilo, porque Jesus pagou o seu pecado. Deus não olha para o seu erro, Deus não olha para a sua falha. Eu sou falho, pastor, todos nós somos falhos, mas se nós somos falhos, irmão, quem é digno de subir aqui em cima pregar? Quem é digno, irmão, com nossas falhas pregar? Ninguém. Mas Deus não está olhando para isso, para as minhas habilidades naturais, ou porque eu cometo, mas eu chego diante de Deus, peço: Senhor, misericórdia, porque não é fácil. Deus, irmão, não é humano, mas quer usar humano para pregar para outro humano. Deus quer usar a gente para pregar para as pessoas a palavra de Deus. Porque lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: esta palavra, Paulo falando para Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, o qual Jesus Cristo veio para morrer em favor dos pecadores, o qual o principal sou eu. Irmão, fiel e digna. E tem gente que não aceita o evangelho, não aceita mudança. Eu quero mudar, eu quero mudança na minha vida, pastor, mas eu não quero mudar, eu quero continuar da mesma forma, do mesmo jeito.
Deus tem que mudar, irmão. O problema não é Deus, o problema sou eu. Nós vamos aprender algo aqui. Moisés chega e dá desculpa para Deus, e aí começa. O Senhor respondeu: quem fez a boca? O versículo 11. Quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, ou quem não vê, o cego? Não sou eu o Senhor? No versículo 12 agora diz assim: agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Eu vou ensinar você, Moisés, a falar, a pregar. Irmão, se a gente não entra nessa, Senhor, ensina a falar. Ensina, Senhor, a ter esse compromisso com o Senhor. Ele não foi, Moisés, ele não foi um grande orador, mas foi um grande líder, biblicamente falando, e que até hoje, lá em Israel, ele é respeitado. Na Torá, os 5 livros que eles seguem a lei mosaica, as leis que foram escritas, legislativa. Moisés foi o grande legislador, colocou o povo, e está hoje, até hoje a palavra é viva, porque Deus, irmãos, escolheu ele, e Deus falava com ele. Capítulo 33 de Êxodo, por favor, versículo 8 até o 11. Intimidade com Deus, irmão, é uma coisa. O problema não é eu estar na igreja, o problema não é isso. Glória a Deus se você vem. Mas o problema não é eu andar com Deus, a coisa é Deus andar comigo. É o Senhor andar comigo, aonde eu vou, Deus está comigo. Aonde eu sento, Deus está comigo. Irmãos, hoje não precisamos, quando nós falamos que existe o templo de Salomão, existiu o templo de Salomão, depois de 70 anos, o povo veio, construiu de novo a última casa, era para a glória de Deus, irmão, não era para a vida. E muitos pregam, a glória da segunda casa será maior que da primeira. Deus, o que você está passando, humilhação, Deus vai honrar você. Não está referindo a isso, está referindo ao templo, aonde o povo tinha que voltar a adorar e cultuar a Deus novamente, e chamar Deus para intimidade, irmão. Deus estava, irmão, querendo. Deus não tem saudade, porque não existe saudade, irmão, na linguagem hebraica, mas existe lembrança. Deus quer lembrar de você, Deus lembra de você, mas quando eu, irmão, vou buscar a Deus, irmão, é Deus que chama a minha atenção, irmão, para Ele, e não eu para Ele. Quando eu oro não vai mudar Deus, quando eu jejuo não vai mudar Deus em nada. Generosidade não chama a atenção de Deus, irmãos, mas Ele paga o seu favor. Mas quando eu ponho o meu joelho, quando eu oro, e diz uma coisa, o judeu não põe o joelho no chão para orar. Jesus, ele orou lá no jardim de Getsêmani. Ele estava angustiado, porque chegava o momento dele se entregar a vida dele por todos nós. Nós gostamos de falar da morte dele, do sofrimento dele, mas Jesus não está mais na cruz, Jesus não está mais morto, Jesus está vivo para todo sempre. Nós temos que falar de um Jesus ressurreto, que Ele está no meio de nós, que cura, liberta, irmão, e te usa para a sua obra. Jesus não vem pregar somente o Evangelho, mas deixou o Evangelho para ser pregado, e até agora, chega o quê? Até a nós, Ele deixou o legado. Muita gente, irmão, estão esquecendo do Evangelho. Muita gente, irmão, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, irmão. Capítulo 33, versículo 8 a 11, diz assim, que Moisés entrou na tenda, e aconteceu que, saindo Moisés a tenda, ele tinha uma tenda só para ele, não existia ainda, não estava feito ainda o tabernáculo, e era a casa dele aonde? Olha o que o povo fez, todo o povo se levantava. O Espírito Santo está aqui, meu irmão. Só não sente quem não quer. Eu não falo que o crente é incrédulo, pastor. Eu falo que o crente é crédulo, porque ele crê em Jesus, mas não crê no milagre, não crê no Espírito Santo, não crê, irmão, que pode acontecer na vida dele um milagre, porque ele duvida, ele fica se esperando. Será mesmo que é de Deus? Será que é de Deus? Não, irmão, é de Deus. Será que Deus vai fazer? Deus não faz, irmão. Deus, irmão, não vai fazer, Ele faz. Ele não é um Deus que te coloca dúvida.
E o povo ficava olhando para Moisés. Eu quero olhar para esse homem. Todo o povo se levantava e cada um ficava em pé, à porta da sua tenda, e olhava para ele, para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Moisés estava entrando na tenda, o povo está de olho, ele vai sair de lá com alguma resposta, alguma coisa vai acontecer, porque este homem tem intimidade com Deus. Põe o versículo 9, irmão, até o 11, tá bom? Não vou dar trabalho para vocês aí não. Aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Quem que descia para falar com Moisés? Quem que descia para falar com ele? Quem que descia para falar com ele? Moisés entrava na tenda, e agora? Quem que chamava a atenção de Moisés? Moisés não chamou a atenção de Deus, mas foi Deus que chamava a atenção de Moisés. Quando ele entrava na tenda, Deus manifestava. Deus não é humano, irmão. Deus é espírito. Não tem como limitação de espírito, irmão. Teofania é uma coisa, mas Deus não ali parecia para ele em forma humana. Nunca ninguém viu Deus. Ninguém viu nunca Deus, porque se alguém vê Deus, vão dizer que viu Deus, é mentira. Porque você viu Jesus, amém, mas Deus nunca ninguém viu. A imutabilidade dele diz assim, que nunca ninguém viu Deus até hoje. E Moisés, irmão, ali esperava que Deus, porque Moisés era um intermediário. O povo ficava assim, alguma coisa Moisés vai trazer para a gente, porque ele é o nosso intermediário entre Deus, entre o nosso Senhor e nós. O que vai falar através dele? Respeitava o líder que tinha. Eu quero ter intimidade, irmão, mas eu estou aí falando mal de todo mundo. Eu posso não concordar com alguma coisa, mas falar mal não, meu irmão. Vai orar. Lá no capítulo Mateus, não coloca não, Mateus capítulo 5, versículo 43, nós vamos ler uma coisa lá bastante importante. Põe mais o versículo 10 aí, irmão. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se a cada um à porta da sua tenda. Verso 11, vai fechar agora. E falava o Senhor, e falava o Senhor, e falava o Senhor, e falava o Senhor e falava o Senhor e falava o Senhor Moisés face a face. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou orando uma semana e Deus não fala nada. Quem disse que Deus precisa falar com você? É Deus que precisa falar com você, não você com Ele. Pastor, eu quero isso, eu quero aquilo, irmão. Hoje, me perdoa, irmão, eu não estou aqui falando, eu prego do jeito que, eu não sei pregar, mas eu falo. Eu sei, irmão, ensinar, explicar. Mas hoje as pessoas, pastores, não vêm. Quando eu comecei com o novo convertido, há 35 anos atrás, eu ia na igreja para adorar, eu ia na igreja para aprender Bíblia, eu não entendi nada da Bíblia. Eu quero aprender a Bíblia, eu quero aprender um dia a pregar, eu quero aprender, eu me aproximar mais de Deus, eu quero jejuar, eu quero consagrar, eu quero me aproximar mais de Deus. Hoje não, hoje as pessoas vêm na igreja para buscar, irmão, alguma resposta de Deus. Eu quero isso, eu quero casa, eu quero isso, eu quero chave, eu quero alguém revelar alguma coisa. Irmão, Deus quer se revelar a você e tratar com você pessoalmente. O nosso secreto com Deus nós não temos mais. Cadê aquele pessoa? Entra no teu quarto, fecha tua porta, tem secreto com Deus, a gente não tem mais. Eu vou na igreja para ver se Deus vai usar um profeta para falar comigo. Irmão, o maior profecia é a palavra, lê a palavra, medita na palavra, consome a palavra, até que a palavra consome você. O Smith Wigglesworth, que o senhor fala, ele lia a palavra dentro do ônibus, ele lia a palavra, ele lia a Bíblia, irmão, ele aprendeu, ele era analfabeto, ele não sabia ler, a esposa dele ensinou ele a ler, ele pegava a Bíblia e ficava lendo, trabalhando, lendo, opa, o que está escrito aqui, está escrito, eu não nego, eu creio, e ele, irmão, 29 pessoas foram ressuscitadas através desse homem, e muita gente foi curada através dele, um homem, irmão, que era ríspido com a esposa, botou a esposa para dormir para fora de casa, mas quando ele converteu, irmão, ele foi um grande homem de Deus, e um grande esposo para sua esposa. Quem disse, irmão,
que não muda a vida de ninguém, que a palavra não muda. Sabe o que aconteceu? Ele chamou Deus para a vida dele, e Deus tinha intimidade com ele, o Espírito Santo tinha intimidade com ele. O problema, irmão, não está em Deus, o problema está em nós. Está em nós que inventamos muita desculpa. Está em nós que nós inventamos tanta desculpa para Deus. Deus não aceita desculpa. Ou é ou não é. Moisés, ele colocou desculpa: Senhor, eu não sei pregar, eu não sei. Moisés, eu vou ensinar você a pregar. Eu vou ensinar você a pregar. Para terminar, aqui esse versículo. Mas o moço, seu amigo, olha aqui, falava face a face, como o seu amigo. Irmão, face a face, Deus tratava, falava com ele. E quando ele saía da tenda, irmão, o povo ficava olhando, o que ele tem para nós? Irmãos, o que ele tem para nós? Vamos lá, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava no meio da tenda. Este de Josué, depois foi ser sucessor de Moisés. E uma coisa formidável que o Espírito Santo falou comigo, irmão. Eu estava orando essa semana, estava orando hoje, e o Espírito Santo falou assim: você já prestou atenção? Quem entrou na terra de Canaã só foi os dois, Josué e Caleb. Josué foi líder, levantado por Moisés como líder. Caleb não se levantou contra ele, nunca desobedeceu ele. Ele podia bater na peteca. Você está pensando o quê? Eu também estava lá. Só eu e você que entramos. Opa, vamos dividir a liderança. Não, ele foi sujeito. Ele não tinha terra. Caleb não tinha terra. Ele ficava guerreando. Falou assim: ei, Josué, preciso de uma terra. Minha filha vai casar. Olha, vai lá, escolhe lá. Fica na terra cheia de pedras. Tira o inimigo de lá. É comigo mesmo. Tinha 85 anos o homem. Ele tinha um vigor de 35. Ele tinha um vigor de um homem de 35 anos de idade. E nós falamos assim: eu estou ficando acabado, irmão, acabado é o diabo, irmão. Por quê, irmão? Olha aqui, presta atenção. Eu não sei nem se eu vou concluir a mensagem. Eu marquei tanta coisa aqui. Você sabe quem escreveu a Bíblia? Quem começou a escrever a Escritura? Vocês sabem quem começou a escrever a Escritura? E eu fiz uma pergunta, fizeram uma pergunta para mim assim, porque eu faço seminários online. E foi a pergunta assim: quem começou a escrever a Bíblia? E muitos falam assim: foi o escritor de Jó. Eu falo assim: vocês estão mal de Bíblia, hein? Esperei todo mundo responder. Quem começou a escrever a Bíblia foi o próprio Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. Põe aí, Êxodo capítulo 31, versículo 18. Irmãos, a gente vai decorrer porque, imagine, pastor, aqui, um homem natural receber de Deus a escritura dele. Começa ali. Olha o que está escrito: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo, eu espero se você terminar aí, escrita pelo dedo de Deus. Ele entregou para quem? Para quem ele entregou? Moisés, eu entrego para você. Começa aqui a escritura. Daqui por diante eu vou te inspirar para você escrever. Eu começo a minha escritura com você. Não parou por aí não, irmão. Tem mais. Capítulo 32, versículo 16 de Êxodo. Porque se eu falasse sobre Davi, todo mundo, Davi, mas Davi era constantemente, buscava a Deus, ele tinha um desejo enorme, e aquelas tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Deus escreveu a própria escritura dele, que está lá no céu, escreveu em tábua e entregou para Moisés. Moisés, agora você começa a reger o meu povo na terra. Então, quando eu li isso aí, eu falei assim: da onde você tira isso? Porque eu leio a Bíblia, enquanto vocês ficam olhando revistas de carochinha. Vai ler a Bíblia, vai pesquisar. Eu leio, eu estudo, eu quero mais de Deus. Mas espera aí,
Êxodo 34:1. Irmão, quando Moisés ele desce do monte, o que é que acontece? Vê o povo tudo pecando, o povo tudo adorando o bezerro de ouro, e Moisés joga as tábuas quebraram, e daí? Não tem mais tábua, e daí? Não tem mais pé de ouro, pedra de escritura, não tem mais nada, e daí? Como vai fazer o quê? Vai colar de novo? Não. Deus chama Moisés de novo. Moisés, vem aqui, esculpe 2 pedras, que eu vou escrever de novo. Está lá. Então disse o Senhor a Moisés. Irmão, presta atenção na palavra. Vocês são bons de interpretação. Está o doutor aqui, que misericórdia, né? Quem sou eu, o homem do anel, fala, né? E disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor para você, o Deus quer tratar com você, disse o Senhor comigo, disse o Senhor, então disse o Senhor a Moisés, lavra-te 2 pedras, esculpi 2 pedras, como era antigamente, como era Moisés, de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Aí tá, irmão, quem começou a escrever a Bíblia, e quem quer escrever no seu coração, peraí, você está pensando que Paulo não falou? Hoje Deus escreveu na tábua do nosso coração de carne, nosso coração de carne, segundo a carta aos Coríntios, capítulo de número 3 e 3. Segunda a Coríntios, Paulo, ele falou isso porque ele lembrou. Paulo, quem disse que Paulo não era preparado? Paulo era poliglota, Paulo entendia do Novo Testamento, irmão, de letra. Mas uma coisa, ele não sabia sobre Jesus ainda. Mas é interessante, quando a gente chega no capítulo 19, que fala que capítulo 9, fala lá que Atos, diz assim que quando Paulo, irmão, está indo para Damasco, diz que ele caiu do cavalo, ele não caiu do cavalo, ele caiu no chão, porque apareceu para ele uma grande luz. Agora, diga uma coisa, Paulo estava perseguindo quem? A igreja de Jesus, porque ainda não existiam cristãos, né? No grego a palavra cristão, ele está falando Cris, quer dizer Cristo, então quer dizer tem dono, cristão tem dono, Jesus é o seu dono, Jesus tem que governar a sua vida, irmão. Jesus tem que governar a sua vida, tem que governar a minha vida. Olha lá, então disse o Senhor, 2 Coríntios capítulo 3 e 3, 2 Coríntios 3 e 3, para não fugir dessa mensagem aí. Vocês falaram sobre Sansão domingo aí, o pastor Cláudio pregou sobre Sansão, estava lendo, estava escutando lá no YouTube lá. Sansão era forte, né? Tinha academia na época, né? Mas ele foi derrubado, irmão, por ele quebrar princípio, tá bom? Não sei a mensagem que ele pregou, ouvi um pouco. Mas, irmãos, Deus ele traz para a gente princípios. E princípios, irmão, tem que ser estabelecido na nossa vida. Aquele que tem intimidade com Deus, ele aceita o princípio que Deus dá. Diz o Paulo aqui, ó. Porque já é manifesto que vós sois a carta de quem? Você é a carta, aonde você vai, alguém está só estudando você, está lendo você. Opa, a atitude daquele cara, o comportamento dele, Deus se importa com o nosso comportamento sim, como eu estou, como eu ando, como eu falo, como eu trato as pessoas. Vamos lá, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Essa palavra, irmão, elas têm que arraigar no seu interior. Quando você tem a palavra de Deus, irmão, o diabo tem que respeitar você. Agora eu vou ligar um versículo, põe para mim, Tiago 4 e 7. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e fugirá de vós. É fácil falar, né, pastor? Né, meus irmãos? O pessoal do ministério, é muito fácil, né?
Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, que ele fugirá de vós. Tem gente que fala, pastor, ora para mim que o diabo apareceu essa noite para mim. Olha que ele puxou meu pé, mexeu no meu dedo, mexeu na minha roupa, caiu lá um negócio lá, é o inimigo, ora para mim que o negócio está feio. Irmão, vamos aprender a Bíblia, vamos aprender a autoridade. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar a Deus é estar dentro da palavra, estar conectado com a palavra, respeitar a palavra. Toda a intimidade com Deus exige temor de Deus, exige respeito com a palavra, reverência com a palavra, respeito com ela. Quando eu estiver ouvindo, eu tenho que parar e reverenciar a palavra. Eu, quando sujeito a Deus, irmão, eu estou sujeitando a palavra que Ele está falando, que está na palavra, eu sujeito a ela. Com Bíblia não se brinca. Vamos lá. Resistir a quem? Espera aí, pastor, o problema, vamos funilar o negócio. Qual é o problema que a gente está tendo? Já começa de mim mesmo aqui. Quem está pregando, os cristãos vai ensinar, gente. O problema não está, irmão, em sujeitar a Deus. O problema está em eu não resistir o diabo mais. Ele faz a bagunça, a baderna, e eu não consigo ter resistência com ele. E eu falo, eu tenho intimidade com Deus, mas a minha casa, a minha vida, o diabo está fazendo o que ele quer. Porque eu não resisto ele. A Bíblia fala assim, olha, você, irmão, enfermidade, irmão, não se amaldiçoa, enfermidade se repreende. O mal está fazendo a bagunça, olha, do jeito que você entrou pela porta da sala, sai para a porta da cozinha. Porque quem habita aqui é Jesus Cristo, é a minha vida, é dele. E Ele está comigo. E se você diz que tem intimidade com Deus, aonde você está, Deus está cuidando de você. Deus sempre fala, buscai-me enquanto se pode achar. Buscai-me enquanto me pode achar. E a gente não busca. O problema está, irmão, não está em Deus, o problema está em mim. Você lembra de Ana? Já vou terminar, pastor Santos, eu estou olhando o horário lá. Sabe uma coisa? Ana demorou 25 anos para ser Samuel. Ela tinha um problema dentro da casa dela. Escute. Tinha um problema dentro da casa dela. Agora esqueça, mas peraí. Mas a Penina provocava ela. Mas a Penina era esposa de Elcana também. Então, Ana, usando de psicologia, de equilíbrio emocional, nunca levou o problema para Elcana. Porque se levasse o problema para Elcana, ia haver um problema familiar. Então ela usou sabedoria, olha, o negócio é orar. Ela orou 25 anos. E pela lei de Moisés, a mulher que não poderia estéril, que não poderia dar filho, poderia gerar filho, ele poderia casar com a outra mulher, e Ana dispensava. Mas Elcana amava Ana. Mas você não sou eu melhor que mais 10 filhos? Agora tem uma coisa, Ana nunca contou o problema que ela passava dentro da casa dela, que Penina pegava no pé dela. Para ser um negócio seguinte, não é eu brigar, o negócio é eu orar, o negócio é eu ter com Deus. E ela orou, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. E ela começou a chorar, e começou a ter, ele chegou nele, você está embriagado, logo você, não, você não entende, eu estou amargurado de alma. E ela começou a derramar, até que faz o seguinte, né, vamos entender, não orou 25 anos, irmão, mas toda a oração dela era somente para ela, entendia, só que chegava a ela, o dia que falou, Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu vou entregar para o Senhor, para ele ser um servo do Senhor, para ele servir na sua casa. E Deus ouviu a oração dela, irmão. E quando você vai dizer assim, Senhor, eu quero ser disponível para a sua obra, eu quero, Senhor, te servir de todo o meu coração, não entendo, não tenho problema que eu passo tanta luta, mas eu quero ser usado por Senhor. Quer ajudar o pastor da igreja, irmão? Ganha almas, irmão, mas ajuda a cuidar também. Tem intimidade com Deus, irmão, ser íntimo de Deus, irmão, é você chamar a responsabilidade para si. Não é só dependendo de mim, só dependendo de nós, irmãos. Não é só dependendo, irmão,
só ficar dependendo de coisas que somente alguém vai orar para nós, vai resolver o problema. Pastor, a gente ora, tem gente que vem 10 vezes aqui na frente, irmão, toma uma posição diante do seu problema, porque Jesus, se está na sua vida, você tem que chamar Ele. Jesus, põe o basta nisso, Jesus, que eu não aguento mais. Eu vi uma mulher falando assim: se Jesus está em mim, então a minha casa tem que ser abençoada, e eu vou usar a autoridade que Ele me deu. Ele outorgou o nome dEle para mim. Irmão, Deus te deu um poder. Põe aí, 60, Salmo 60, vou ver se eu acho na Bíblia aqui. Irmãos, você gosta de ler Bíblia? Pastor, 60, versículo 12, para fechar você aqui, tá bom? Isso é intimidade. Está lendo aí, pastor? Nem leu para o telão ainda. 60, versículo 12. Em Deus faremos o quê? Opa, vai, igreja. Em Deus faremos proezas. Meu irmão, se Deus está comigo, Deus não coloca limite em mim, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. Você fala assim: comigo não tem impossível, comigo você pode fazer proeza, porque eu estou na sua vida. Eu quero usar você para ser referência de sinais e milagres. Amém, irmãos? Quero agradecer a oportunidade, perdoa pelo horário, agradecer ao pastor Sandro, pelo que o horário, irmão, é corrido, mas domingo de manhã estamos aqui para dar estudo. Dá estudo, 9 horas até 10 horas, estamos aqui para falar da palavra de Deus, irmão, ensinar a você entender a Bíblia, ensinar, irmão, a palavra, porque nós vamos ver muitas coisas, as pessoas abrem a internet hoje que Jesus, as redes sociais, me perdoa, está sendo transmitido também, nós estamos aqui falando da palavra, mas diga uma coisa, irmão, está demais, e Deus manda dizer, vai enxugar toda a lágrima, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não sabe nem o texto da palavra, não sabe nem escorrer a palavra, de dizer que, irmão, nós vamos ter luta, mas ao raiar do dia, vem representando para nós, irmão, esperança, vem raiando para nós, irmão, que nós não vamos chorar. Não é chorar, é a tribulação, é a luta, porque na calada de noite, irmão, você está sozinho, está todo mundo dormindo, e você fala assim: Deus me ajuda. E quando arraiar do dia, Deus, irmão, começa a providenciar para você a esperança que nunca vai morrer, e a fé que você tem nele vai renovar a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Pastor Sandro vai levar a oração. Pastor Cláudio, vamos se colocar de pé. Irmão, tem momento que eu começo a pregar, eu não sei pregar, eu sei falar, eu sei às vezes quando sou me escrachado por falar, mas eu gosto muito de ensinar. Foi um dom que Deus me deu. Eu tenho paixão de ensinar, eu tenho paixão, irmão, de a palavra, eu noto tudo, eu fico admirado quando Deus, irmão, eu vou procurar nas coisas, eu fico assim: Deus, eu quero viver essa palavra, porque o Senhor deixou para nós, e nós temos que viver uma vida abençoada. Irmãos, não depende de Deus, depende de nós, irmão. Se entrega a Deus, irmão. Você está disponível a entregar totalmente a Deus, irmão, e parar de reclamar um dia na vida, irmão. Você reclamar se o seu cabelo está ruim, irmão, o cabelo sumia, você gostaria? Não, então, irmão, contenta que você tenha, e pede uma bênção de Deus. Fecha os seus olhos, põe a mão, irmão, onde você sente dor. Se você não puder apontar a dor, irmão, põe a mão na sua cabeça, em nome de Jesus, irmão. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo, irmão, é aquele que opera na vida de cada um de vocês, e a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus, essa enfermidade, essa aflição que você passa na sua alma, é toda essa doença, esses problemas que acontecem na sua casa, as afrontas vão acabar, porque Deus é vivo, Deus está com você. Então você não vai sair de um culto qualquer, porque você tem que chamar Deus para a sua vida, você tem que chamar, irmão, Deus para andar com você, e Deus quer andar com você, Ele quer entrar na tua casa, em
nome do Senhor Jesus, e ensinar você a usar essa autoridade, a usar a palavra. Irmão, usa a palavra, fala a palavra, anuncia a palavra, prega dentro da sua casa. Meu irmão, começa a falar da palavra. Não é somente adorar, a adoração, irmão, não é louvar, mas a adoração fala da palavra. Deus, em nome de Jesus, começa a abençoar a minha casa, a minha saúde, a saúde do meu marido, a saúde dos meus filhos, a saúde da minha esposa. Senhor, chega de enfermidade, chega de doença, chega, Senhor, o dinheiro entra e acaba tudo. Nós te servimos, Senhor, isso o meu diabo não pode ter. Mas, meu irmão, guarita na nossa casa, fazer a cabana dele lá, em nome de Jesus. Não, toda dor no seu corpo que vai desaparecer, toda doença do inferno vai desaparecer em nome de Jesus, irmão. Todo diagnóstico médico contrário vai desaparecer. Deus vai operar um milagre, porque Ele disse que Ele, irmão, cooperaria conosco com sinais e maravilhas. Ele cooperaria conosco com sinais e maravilhas. Deus quer usar você, irmão. Deus quer usar você em palavra, em oração. Então começa, irmão, buscar o Senhor. Deus, vem habitar na minha casa. Espírito Santo, começa a me usar. Irmão, chama, irmão, o Espírito Santo para a sua vida, porque Ele, irmão, quer se manifestar para você, irmão. E manda essa enfermidade embora. Põe a mão na dor, põe a mão no meio do seu querido, irmão. Ora da sua casa, consagra a sua casa, irmão. Porque assim, meu irmão, você vai ver que a sua fé, independente de tudo, vai funcionar. Faz prova com Deus, irmão. Deus, Ele gosta que faz prova com Ele. Provar e ver que o Senhor é bom. E chega, irmão, de afronta na sua vida. Você vai ser afrontado, mas tem uma coisa, em nome de Jesus, irmão, essa afronta não é para sua derrota. Essa afronta, irmão, é que Deus vai honrar você, quando você honra Ele. Deus diz assim: eu vou honrar aqueles que me honram, mas eu vou desonrar aqueles que me desonram. Deus, irmãos, o diabo faz de tudo, irmão. Se você está no deserto, graças a Deus, porque se você está no deserto, você saiu do Egito, e não ouça mais a voz de Faraó. Começa agora a ouvir a voz de Deus, na sua casa, na sua vida, onde você dormir, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Abra os seus olhos e ofereça a Jesus um salve de palmas.